Boa noite, estamos aqui ao vivo do nosso lar, fazendo essa live, convidando todos vocês. E nós vamos hoje conversar um pouquinho, bater papo sobre a alegria de viver, o amor liberta. Então veja, existem muitos motivos para se ter alegria. Paulo de Tarso dizia a seguinte frase: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Aí o questionamento é: por que falar de alegria se o mundo está cheio de tristeza? Olha só que esse papo de hoje parece qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então imagine se alguém perde um voo e o avião cai. Foi Deus que me protegeu, a pessoa vai dizer, né? Com certeza. Agora veja, também tem outra história que e aquela mãe que perdeu o filho? Ela vai dizer: onde estava Deus? Por que Ele não protegeu meu Deus? Então, entender a alegria de viver, esse é o nosso desafio. Entender que o amor liberta. Agora, o que estamos visualizando no mundo atual? A transição planetária não é do planeta em si. E vocês vão concordar comigo nesse momento em que estamos passando pela pandemia. Então veja, nós é que podemos contribuir com esse trabalho, cada um com a sua individualidade, com a sua busca, com a sua descoberta, com a sua necessidade de crescimento, com a sua necessidade de evolução, para compreender por que estamos aqui. E se a gente olhar Kardec, quando ele, com seu olhar sobre o desenvolvimento atual da humanidade, ele, como homem do seu tempo, ele já via as descobertas. Então ele falava da história humana, que é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade da mudança. É o que a gente está vivendo agora, vivenciando agora. Agora, no dia a dia, deixamos tudo para a última hora. Médico, dentista. Hoje, numa live com meu colega do Sebrae, Anderson, a gente discutia exatamente sobre isso. Muitas empresas que estão sendo apanhadas agora é porque não planejou, é porque não se programou. Isso também serve para a gente. A gente não pensa, não constrói um amanhã melhor. E construir esse amanhã melhor, a gente começa agora. Quando a dor extrema vem, é que a gente vai pensar nas reformas tão importantes que a gente tinha que começado antes. Por isso que Kardec diz que não adianta ser, mas parecer ser. Na verdade, ele fala de 3 características extremamente interessantes que a gente precisa entender. Uma que eu já falei, a questão da individualidade, né? Cada um no seu quadrado. E às vezes nesse isolamento, eu não estou me referindo no isolamento de hoje, eu estou me referindo no isolamento das pessoas, de um modo geral, em não buscar, em não dividir, em não compartilhar. E ele também se refere ao psiquismo coletivo. Qual é o psiquismo coletivo que a gente vivencia nesse primeiro momento? Agora, é o psiquismo coletivo do medo, da angústia, da incerteza, da dificuldade. Então veja, tem gente que está vivendo, mas que já morreu, vive como um zumbi, não é? Afastando-se do outro, sem perceber a luz que está no outro, a grandeza do outro, porque a gente só consegue enxergar a grandeza do outro quando a gente enxerga a nossa própria grandeza. Veja, é muito importante a gente enxergar a luz que existe em cada um de nós. Isso não é vaidade descontrolada, não. A vaidade que faz mal, a gente aprende na doutrina espírita, é aquela vaidade que eu quero derrubar você para que você não seja melhor do que eu, porque eu que tenho que ser melhor do que você. É essa vaidade que incomoda, né? Existe uma pesquisa muito interessante
na Inglaterra que foi feita, que diz que 80% odeiam que o outro posta. Por quê? Porque eu não posso ter o que você está postando. Mas deixa eu dizer uma coisa engraçada, porque eu vou falando e a gente vai lembrando de algumas coisas. Eu não sou grande cozinheira, eu digo que ainda vou fazer, daqui para desencarnar, que vai demorar bastante tempo, eu ainda vou fazer um curso de chefe, aprender a cozinhar. Porque eu acho que cozinhar é uma arte tão linda, tão bela, você fazer um prato bonito, né? E quando eu faço, a minha filha, ela tem esse dom. E quando eu faço um pratinho bonito que eu ponho, arrumo no prato, eu digo, aí eu vou fotografar. E eu fotografo e mando só para 2, 3 pessoas íntimas, para não ficarem com inveja, como essa pesquisa coloca, né? E aí a pessoa tem um ódio mortal porque o outro está numa lancha, porque o outro está num hotel de 5 estrelas, lá não sei aonde, porque ele está num carro com conforto. Veja, a infelicidade, na verdade, está em achar na comparação de estar no mundo. Enquanto a gente se compara com um vizinho que tem o que eu não tenho, eu vou ser infeliz. A gente precisa, é a forma infantil de estar no mundo. Olha que reflexão bacana. Por quê? Porque essa criatura não assume a responsabilidade da própria vida e não contribui com a sua própria vida. Então, se você pode ter, por que não ter? Agora, na hora que você vai roubar para ter, aí está errado. Mas se você trabalha com honestidade, buscando a sua melhoria, você tem direito a ter tudo que você pode ter. Não é verdade? Ir para os restaurantes que você pode, ter uma casa melhor, ter um conforto melhor. Pronto, eu ouvi outro dia dizendo assim, o palestrante e tal só quer ficar em hotel 5 estrelas. Eu disse, gente, eu acho fundamental, eu viajo muito a trabalho, ter uma cama confortável, um hotel bom. Gente, não é vaidade não, o corpo da gente merece e precisa. Então a gente, olha, eu não me incomodo, eu trabalho de 8 às 10 da noite, mas eu preciso ter conforto, ter um chuveiro confortável, quente e frio, embora eu prefira o banho frio, mas às vezes, dependendo do lugar, a água é muito gelada, então a gente quer um conforto, uma cama e um travesseiro, a gente merece. Isso não é vaidade não. Então veja, deixa eu ver quem está aqui. Maíra, esteticista, Ana Carolina, sejam bem-vindas, minhas queridas. Bianca, quem mais? Ana Maria Miranda, linda. Ana Maria, que coisa boa. Vai fazendo sugestões aí. Então veja, a alegria é o amor que liberta. E é verdade. Quando compreendemos que ela existe, ela consiste em suportar que a variação de humor e o Pai é amoroso para nos consolar, todos os seres que oscilam. É o famoso bipolar. Ora eu estou lá em cima, ora eu estou lá embaixo. Veja, Paulo de Tarso dizia no capítulo 7, versículo 22, quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Veja que coisa bacana. Primeiro ponto, ele reconhecer que ele faz o mal que não quer e não faz o bem que quer. Olha a luta do lado sombra e do lado luz, que ainda nos persegue. Espíritos ainda em processo de crescimento, que somos todos nós. Então veja, se você oscilou, parabéns. Se você tem crise, beleza, é sinal de que está crescendo. Agora, o importante é reconhecer, o importante é buscar a melhoria contínua. O que é que Jesus disse para a gente? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Veja, quantas vezes a gente perde uma noite de sono? É porque é bom? Não. É porque estamos preocupados com alguma coisa. E
estamos em construção de um ser melhor. Olha só, somos seres inacabados, em construção em cada reencarnação e a cada retorno à pátria espiritual, nos comprometemos para a melhoria, para voltarmos e alcançar um degrau a mais, como dizia nossa querida Joana de Ângeles. Aí tem Bianca, tem um bocado de gente. Sejam todos bem-vindos, queridas. Por isso, a alegria de viver é algo que nos leva à noção da plenitude, do estar, do sentir, do descobrir, do buscar, do compreender e do construir. Cristina, amiga, como é que fica tudo isso? É uma construção diária, é uma luta permanente em nos tornarmos seres melhores. Mas não podemos esquecer a advertência de Jesus: vós sois a luz do mundo. Gente, se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, não dá para duvidar. Por que a gente duvida? Por que a gente não acredita? Alain Medeiros, seja bem-vindo. Alane, veja só, se Jesus disse que nós somos a luz, nós somos luz, por que a gente não acredita na nossa luz? Lembra quando eu iniciei dizendo, a gente não enxerga a luz no outro, porque a gente não enxerga a luz que existe em nós. Então veja, a proposta de Jesus é que cada um seja responsável pela sua própria vida. E aí, nós somos responsáveis até onde pela nossa própria vida, pelas nossas atitudes, pelos nossos erros e pelos nossos acertos. Mas Jesus também disse para a gente: vós sois o sal da terra. Vamos interpretar essas duas passagens belíssimas que ele traz. Quando ele diz que nós somos a luz que vai iluminando os caminhos para aqueles que nos seguem, que nos modela, nossos filhos, nossos companheiros, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que nos querem bem. E nós também seguimos a luz dos outros que nos fazem bem. É bom estar ao lado de alguém que a gente percebe que tem uma luz. E ele vem e fala que vós sois o sal da terra. Qual é o papel do sal? Dar o tempero correto ao alimento, a melhorar o nosso paladar, que a gente possa identificar pelo paladar e degustar com alegria e com prazer. Então veja a importância do sal. Então, se nós somos o sal e somos a terra, nós somos o tempero e nós somos a luz. Gente, vocês querem mais? Eu acho que a gente precisa acreditar nisso, porque Deus criou o ser único e querer ser o outro é sabotar o plano secular que Ele traçou para cada um de nós. Olha que reflexão, gente. Olha que mensagem a gente tem do Evangelho. Por isso que a doutrina espírita traz para a gente a maturidade espiritual e psicológica que tanto reforça a nossa irmã Joana. Segunda-feira, às 19 horas, vamos estar falando sobre o despertar do espírito com a nossa irmã Joana, né? Então veja, como é que a gente vai atingir essa maturidade psicológica e espiritual? Primeiro, não querer o que o outro tem, ou já não mais desejar o que ele não tem. Isso é inveja. Mas querer o que o outro tem também é cobiça. Mas já é um sentimento que amadureceu. Por quê? Porque eu cobiçar a inteligência de alguém, eu copiar, eu imitar, eu faço isso. Eu modelo todas as figuras maravilhosas, como Tony Robbins, Daniel Goleman, Smart Goldsmith, todas essas figuras fantásticas.
Eu digo que são os meus gurus. O primeiro guru é Jesus, lógico. Mas eu digo profissionalmente porque eles me ajudam muito na minha carreira. Eles me ajudam muito a eu entender o mundo e levar para os meus clientes de uma forma diferenciada. Então veja, quando a gente tiver de fato a alegria de viver, aí a gente não precisa mais querer o que o outro tem, desejar o que o outro tem, porque Joana coloca que a pior inveja é você querer, não é você querer o que o outro tem, é você não querer o que o outro tenha. Isso é inveja doentia. E o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do sofrimento voluntário, que você escolhe ser infeliz, você escolhe ser invejoso. Aí a pergunta é, quantas vezes precisamos deixar de olhar do lado, de desejar o que o outro tem, de cobiçar a casa do vizinho? Isso é a alegria de viver. É a gente se conformar com os nossos ganhos, com o que a gente tem, né? E segundo, né, as mensagens, os psicólogos, os terapeutas trazem para a gente, nesse momento de Núbia Conrado. Muito bom, Núbia. Ela está pedindo para entrar, para participar. Veja, não sei, mas você já está dentro. Então veja, o que é que a gente pode refletir quando Jesus diz: eu não vim para os sãos. Participar do seu vídeo ao vivo. Ah, tá. Daqui a pouco eu te convido. Veja, eu não vim para os sãos, vim para os doentes, emocionalmente e espiritualmente. Então veja, Jesus veio ao mundo para os doentes, para as pessoas que estão fragilizadas emocionalmente e espiritualmente. E ele ainda disse: esse mundo é uma ilusão. Eita, que puxada de orelha Jesus traz para a gente. Por quê? Porque ele mostra que o mundo que a gente vive enquanto estamos no corpo físico é uma ilusão no sentido de compreendermos que estamos numa experiência terrena, mas esse não é o verdadeiro mundo. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual. É lá que a gente vai compreender a nossa essência. Aqui a gente acaba não lembrando as nossas encarnações, graças a Deus, porque para que elas não interfiram. A gente não vai, por mais que a gente busque crescer, compreender, a gente só vai descobrir quando retornar à pátria espiritual. Porque não dá para precisar o que a gente vai galgar com o que a gente está construindo agora. Então veja, eu vou trazer aqui uma frase que eu gosto muito de Einstein, quando ele diz: mais estranho no comportamento humano é fazer as mesmas coisas sempre. E essa colocação dele eu achei bacana, porque realmente a gente se perde fazendo as mesmas coisas. A gente não inova, a gente não cria. Porque veja, meus irmãos, a mudança planetária é responsabilidade nossa. Na busca da redenção coletiva, no projeto humano, com Jesus e por Jesus. Então veja, Jesus, ele evangelizava pela palavra em qualquer lugar. Ele trazia para a gente. Ai, muito obrigada, Núbia. Muito bom, fico feliz que vocês estão gostando. Por isso, ele disse a importância de separar o joio do trigo. O joio nasce junto com o trigo. Mas por que é preciso separar o mal do bem? Deus, todos são âmagos, mesmo sendo joio.
é necessário que se faça inspirar na doçura e na obediência, na grandeza da mudança. E essa mudança, ela tem que ser permanente, ela tem que ser constante, como diz Joana. Assumir a sua vida, assumir o comando do timão da sua nave. Porque esse corpo foi emprestado pelo Pai, mas nós estamos cuidando dele temporariamente. 1 ano, 2, 10, 100, 90, 105 anos, como muitas pessoas vivem. E assim, se ilumine e haja que Deus estará lhe protegendo. Não tenhamos dúvida. Ele criou tudo, então Ele sabe quem é cada um de nós, quais são nossas necessidades. Ele sabe cada partícula desse cosmos, porque foi Ele que criou. E Jesus, Espírito de Escol, chamado por Ele para cuidar da terra, também conhece cada um de nós, sabe, como disse uma vez Haroldo Dutra Dias, que ele conta isso com muita graça, que quando na época da escravidão do Brasil, né, que Ismael, o mentor espiritual do Brasil, disse: mestre, preciso de uma reunião urgente, por favor me socorre. E com certeza essa reunião aconteceu, segundo os relatos de Humberto de Campos. Porque naquele momento Ismael botava as mãos nos cabelos, né, e dizia: Senhor, não sei mais o que fazer com esses brasileiros teimosos, pretensiosos, que estão fazendo essa pandemia na escravidão. E é um período negro do nosso Brasil, né? Então, quando a gente vê todas essas dificuldades que Minas Gerais enfrentou, né, com as chuvas e com as próprias barragens, a gente vê que o karma é muito pesado, né? Porque a escravidão ali foi uma coisa impressionante. Então veja, sem nenhum julgamento, mas só fazendo uma análise histórica, porque não tem como a gente não fazer. Como também os nossos filhos e netos vão fazer uma análise daqui a 40, 50, 100 anos, desse momento que a gente está passando da pandemia. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Então veja, essa crença infantil é projeto perfeito para a obsessão, e que nos atrapalha muito a nossa própria vida, quando a gente ainda está. Que crença é essa, Cristina? É a crença do processo ilusório, de que essa vida é a casa bonita, são as viagens, é o prazer, é a sexolatria. Tudo isso são necessidades do corpo físico, mas não são mais importantes do que estamos construindo em nível espiritual. E com isso a gente se auto-sabota. Nós acabamos a gente não vale nada. Mas Jesus disse: mas eu gosto de cada um de vocês, como vocês são, com os defeitos. Não é? E Haroldo também coloca muito bom, que eu gosto, quando ele diz assim, ele faz uma reflexão fantástica. Quando Jesus olhou para Saulo de Tarso perseguindo os cristãos, lá há mais de 2000 anos atrás, Jesus via Paulo divulgando o seu evangelho e imortalizando a sua obra em todo o planeta. Quando Jesus viu Públio Lentulus lavando as mãos e deixando ele entregue à própria sorte naquela cruz, Jesus via Emmanuel em Uberaba, orientando mais de 500 livros com Chico Xavier, e hoje sendo publicado em várias línguas em todo o planeta. Então Jesus olha hoje para a gente, para mim, para você, e Ele não vê nossas imperfeições, Ele vê cada um de nós, daqui a algumas encarnações, ressignificado,
reformulado, melhorado, evoluído. O Mestre olha para a gente e diz o quanto Ele nos ama. Principalmente quando Ele olha para cada um de nós e Ele vê a nossa busca para o nosso desenvolvimento como espírito imortal. Por isso que nós temos que ser nós mesmos, buscando o tempo todo a nossa realização. Quanto a gente pode imaginar, o alto investiu em nossa vida e a gente menospreza o poder de Deus em nossa própria existência. Quando eu não cuido da minha saúde, eu estou desprezando o poder de Deus, que me criou como espírito puro, ignorante, lógico, mas Ele me criou para eu evoluir, para eu me desenvolver. Então veja, às vezes o ciúme é alguém que se ama pouco. A inveja é um sentimento infantil. Então tudo isso faz com que a gente menospreze o poder de Deus em nós. Falar dos outros é não valorizar a sua própria vida. Por quê? Porque na hora que eu falo do outro, eu estou superestimando o outro. E o outro tem dificuldades tanto quanto eu. Então Jesus diz, como você repara o argueiro e não vê a trave em você. Quantas horas investidas na vida do outro que você não pode mudar? Quantas horas investidas em sua vida que é única e que você pode mudar? Então Joana de Ângeles traz para a gente: o ser completo não se culpa, nem se justifica. Flávio Braga, seja bem-vindo. Apenas se transforma. E é isso que nós estamos, que Jesus espera de cada um de nós. Que a gente não se culpe, não se justifique e apenas se transforme. Então vamos agora, lembra comigo de um momento em que a dor não poderia ser resgatada. Lembra aí de um momento muito difícil em sua vida. E lembre-se de quem esteve ao seu lado, quem lhe deu forças. Então agradeça a essas pessoas, mesmo que elas não estejam mais aqui. Deus nos ama como nós somos. E às vezes, bestamente, a gente continua reclamando de tudo. A gente reclama da comida que a mãe fez com o maior carinho. A gente reclama da casa que a gente mora. A gente reclama da toalha que não foi bem lavada, ou que está velhinha, já está ficando endurecida. A gente reclama da chinela que está velha e que a gente não pode comprar uma melhor. A gente reclama de tudo e a gente esquece de agradecer. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Deus pela beleza de estar nessa vida, como dizia o nosso Divaldo. Agradecer a Deus o dom de viver. Agradecer pela fala, quando muitos não conseguem falar. Já nasceram mudos, emudecidos. Agradecer pela visão, quando muitos já nasceram cegos ou perdem a visão. Agradecer pela capacidade de discernimento. Agradecer porque a gente pode andar, a gente pode dançar, bailar. Agradecer a Deus porque nós podemos fazer palestra, ser ouvidas. A gente pode cantar, eu não, porque sou desentuada, mas a gente pode ninar para os nossos filhos, que eu fiz muito isso com a minha filha. A gente pode ajudar o nosso próximo, olhar para ele que também passa por muita dificuldade, dar um prato de comida a alguém na rua, que não tem onde dormir, que não tem um teto para se agasalhar. Então a gente tem todos os motivos de agradecer ao Pai. Agradecer aos nossos pais que nos trouxeram ao mundo. Agradecer a família que nos acolheu, mesmo que a gente tenha diferenças. Nós pedimos para nascer, diz os Espíritos.
e a gente pede para vir por aquela mãe, por aquele pai, para congregar com aqueles irmãos que são aqueles que a gente se desentendeu outrora. Então a gente pede tudo isso, mas quando a gente chega no corpo físico, a gente deslumbra com a terra que é linda, né? Nosso planeta é maravilhoso, sou apaixonada por esse planeta. E aí a gente deslumbra pela vaidade e acha e reclama de tudo, da sujeira na rua, que nós somos responsáveis. Nós temos que cuidar do planeta como a gente cuida do nosso corpo físico. Que um dia o pai vai perguntar: como, Senhor, que fizestes do corpo que eu te confiei? Como você cuidou daquelas criaturas que eu lhe dei, os filhos que eu mandei para você? Então, nós vamos prestar conta, quando retornar, dos nossos comprometimentos, da nossa família que a gente pediu para receber, aquelas criaturas que a gente um dia se desentendeu e que na maioria recebemos como filhos, para poder evoluir e para poder progredir na lei de evolução, que essa é imutável, intransferível e que a gente não pode delegar para ninguém. Então vejam, queridos irmãos, a gente precisa refletir tudo isso nesse momento em que estamos em casa, trancafiados, mas a gente começa a dar valor a cada canto da nossa casa. Olha, meu apartamento é bem pequenininho, mas ele está enorme. Hoje eu tirei tudo da sala e montei uma academia. O meu síndico mandou a bola, o bozu, mandou anilha e a gente está fazendo academia na nossa sala. Mas está sendo maravilhoso, está sendo gratificante. Aí minha filha diz assim: mãe, o que é que eu vou fazer agora? Um bolinho de macaxeira. Então a gente fica inventando umas coisas diferentes, que a gente vive naquela dietinha, né? Arroz integral, frango, peixe, e aí a gente fica saindo fora com as coisinhas, criando, inovando. Ontem eu fiz uma carninha de panela que ela fez. Puxa, como a sua carne ficou gostosa. Aí, olha aí, estou me superando. Então veja, é o momento desse carinho em família, em inventar uma comidinha, inventar uma coisinha, o café da tarde, o lanche de tal hora, e tudo isso é amor, é alegria, é sentimento, é nobreza. Então veja, o que eu quero deixar hoje para vocês de reflexão é que não podemos deixar entrar na pandemia da tristeza, da depressão, da infelicidade. A gente tem que estar focada em qualquer momento de muita alegria em nossos corações, porque os nossos momentos de alegrias deixa eu ver se eu acho aqui um negócio para eu ler para vocês, que eu amo de paixão. Deixa eu ver se eu consigo. Adoro. Só vou dizer se eu achar, para vocês não ficarem curiosas. Então veja, a alegria tem que estar acima de tudo. Não achei, ó. A gente precisa elevar todos os sentimentos nobres que tem dentro de nós. Sair do foco da tristeza, de pensamentos ruins. E olhar no espelho, como nos lembra Santo Agostinho, e dizer assim: Senhor, quais são os sentimentos nobres que eu tenho, para que eu possa trabalhar eles mais ainda? Anote, registre tudo o que vier. E aí também pergunte à sua consciência, como diz Joana: quais são os sentimentos que eu preciso melhorar todo dia? Porque todos nós temos o que melhorar, mas também nós temos muita coisa bonita. A gente não pode negar isso. E esses sentimentos nobres trazem a alegria de viver. Como a gente pode contribuir?
Como a gente pode? Eu estou muito feliz. Convidei vários colegas, vou continuar convidando, para ficar fazendo essas lives aqui com a gente no nosso lar. Aí alguns fogem por timidez, aquelas coisas que a gente sabe, né? Que entende. Mas eu não vou deixar de fazer, sabe por quê? Porque eu tenho respeito com o público que vem à nossa casa. Eu tenho respeito com as pessoas que entram para me ouvir. Tem gente aqui que realmente eu acho que eu não conheço, mas que já são meus amigos virtuais. E quando passar tudo isso, venham aqui para eu conhecer e abraçar vocês, porque aí a gente já vai poder estar abraçando cada um. Por enquanto o abraço é virtual. Então, veja, isso é a alegria de viver. E a gente compartilhar o que a gente estuda, o que a gente busca, o estudo sistematizado, o estudo das obras de Joana, o estudo das obras de André Luiz, todas 500, imagina, mais de 500 obras de Chico. E a gente vai estudando os casos de Chico, que são maravilhosos. E esse manancial, esse legado que ele nos deixou com tanta obra linda. Então eu sugiro a vocês agora que vocês façam o evangelho diário. Abra uma obra, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, ou o próprio evangelho. Abra sozinho ou com seus familiares, leia o texto, interprete, como eu fiz aqui agora, interpretando, e faz uma prece, convida os amigos espirituais, coloca uma jarra de água que eles vão fluidificar, porque todos vocês que estão aqui comigo ao vivo, vocês estão sendo assistidos pela espiritualidade na nossa casa. Não tenho dúvidas disso. E eu vou lembrar que Chico, em 1946, disse para um amigo, meu amigo, Emmanuel está falando que um dia a doutrina espírita vai ser divulgada em multimídia. Aí a pessoa virou para ele em 1946, imagina, não sei nem que palavra é essa, porque ninguém imaginava, né, que essa realidade do mundo virtual estaria como está agora. E nós hoje, todas as casas, toda a Federação Espírita Brasileira, as federações dos estados, a nossa, está todo mundo fazendo lives, está todo mundo divulgando através da doutrina espírita, ou através dos canais, as redes sociais. Então veja, como vocês todos estão em casa, eu gostaria de convidar vocês agora para a gente fazer uma vibração pelo planeta e nessa vibração, vibrar pelos lares de todos nós, vibrar por todo o planeta, pelo Brasil, pela nossa cidade, enfim, para que a gente entre nessa sintonia, cada um de vibração, para melhorar a psicosfera do nosso lar, a psicosfera do planeta, que é isso que os Espíritos têm pedido e com certeza todos nós, em todos os 4 cantos do planeta, estamos contribuindo para tudo isso passar da melhor forma. Então eu convido vocês agora para fazer inspirar e expirar de 3 a 5 vezes, inspirando e soltando. E eu gostaria de convidar vocês para trazer para a tela mental Jesus, o nosso governador planetário, o nosso guia e modelo da humanidade. E nessa sintonia com Jesus, vamos lembrar de uma cena maravilhosa, ele recebendo na montanha o sermão da montanha. Vamos mentalmente nos transportar lá para essa montanha que Jesus recebeu o sermão. E nessa imagem linda, vamos entrar em sintonia com essa figura de cabelos caídos sobre os seus ombros, com um olhar de ternura, olhos amendoados, cor de mel, com aquela veste em linhão, caindo sobre o corpo de alpargatas,
mas vamos sintonizar com a sua energia de amor, com a ternura que Ele nos envolve. E vamos dizer: Senhor da vida, amado Jesus, querido amigo, nós queremos te agradecer pela presença incondicional, onde as tuas mãos agora sobre nossas cabeças derrama a misericórdia do nosso Pai, da tua mãezinha e a tua própria energia de luz. Queremos agradecer, Senhor, por esse momento de luta contra esse vírus, mas também, Senhor, de aprendizado. Porque, como dissestes, não cai uma folha de uma árvore que não seja permitido pelo Pai. Então, Mestre, nos abençoa. Pedimos, agradecemos, Senhor, mas pedimos força, coragem para enfrentar os problemas econômicos, os problemas de enfermidade, porque também, Senhor, compreendemos que se não cai uma folha que o Pai não permita, esse momento é permitido por Ele, como também esses desencarnes coletivos fazem parte da transição planetária que já se iniciou. Mas, Senhor da vida, queremos te rogar pelos nossos familiares, aquietar os nossos corações, a nossa mente, para que possamos ser poupados da dor. Mas também pedimos misericórdia para aquelas famílias que não puderam ser poupadas da dor da perda, que na verdade não é uma perda, né, Senhor? É apenas uma mudança de plano. Queremos também, Senhor, pedir pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque sabemos que ele tem uma missão de consolar todo o planeta. Então, Senhor, pedimos a Ti, pedimos a Ismael, o guia espiritual no nosso Brasil, que coloque as mãos sobre esse Brasil, aquietando todos os brasileiros, os 200 milhões de brasileiros. Por que, Mestre? Aquieta todos os governantes, para que eles acertem, porque sabemos que eles estão tentando acertar, mas não é fácil, Senhor. Não é fácil porque todos eles também têm dificuldades. E daqui não estamos para julgar nenhum deles, mas para te rogar a misericórdia para que eles possam acertar. E as nossas vibrações vai para todos eles, para que todo o sistema de saúde no nosso Brasil possa trazer as melhores medicações, possa trazer, e nós aqui vibramos e vibremos, para que as nossas energias de paz e de luz e de amor possa ser o medicamento que todos os 200 bilhões de brasileiros precisam. Assim, Senhor, nós também queremos pedir por todo o planeta Terra, por todas as demais nações, principalmente as que estão mais comprometidas com a enfermidade. Sabemos também, Senhor, que cada um traz seus comprometimentos. Mas, como disse uma vez Chico, o Pai aceita todos os pedidos. Ele vai avaliar como Ele pode nos ajudar. Qual é o pai que nega o pedido de um filho? E aqui estamos nós a te pedir, Senhor. E assim, confiantes na Tua misericórdia, na misericórdia do Criador do Universo, compreendendo a necessidade da transição planetária, da transformação,
nós queremos agradecer, Senhor, com os nossos corações cheios de alegria, e a dizer que amanhã estaremos mais uma vez vibrando pelo planeta e fazendo o estudo mediúnico via online para a gente também depois fazer essa vibração pelo nosso planeta. Quando nós unimos todos os nossos pensamentos em Jesus e no Pai, nós conseguimos virar esse jogo. Dessa forma, Mestre, em Teu nome, em nome de nossa querida Maria Santíssima, que com as caravanas de mulheres percorrem todos os 4 cantos do planeta, resgatando, socorrendo e amparando. E ao nosso Criador maior, o Pai do Universo, nós também agradecemos por esse momento e a todos que aqui conosco compartilharam. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz em Jesus e em Maria Santíssima.